Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá para mais uma breve explicação do nosso roteiro de estudos da semana, ok? Bom, nós iremos continuar aqui na lição 3, tá? Agora na página 23, onde a gente vai iniciar com um recorde, tá? Esse recorde, ele traz até um assunto que foi debatido lá no início, né? Enquanto a gente fez uma breve revisão, e ele fala sobre números racionais, tá certo? Então vamos dar uma lida aqui para entender qual que é a ideia. Então, números que podem ser escritos na forma fracionária, ou seja, um A em cima de um B, em que A e B são números inteiros e o B diferente de zero, são chamados de números racionais. Bom, então são números que a gente pode escrever na forma fracionária, né? Sempre tomando cuidado em relação ao número que está embaixo da fração, que a gente chama ele de denominador, ele sempre tem que ser diferente de zero, né? Porque a fração nada mais é que uma divisão. E nós sabemos que não está definida a divisão pelo número zero. Okay? Então, são exemplos de números racionais. O menos 1,5, o menos 1 meio, o 0,25, o 1 quarto, o 1 e o menos 1. Então, cada número racional associa-se a um único ponto da reta numérica. Então, a gente está utilizando a reta numérica aí, né, para fazer uma representação gráfica de onde os números estão, né? Então, aqui a gente alocou todos esses exemplos que a gente mostrou anteriormente na reta numérica. Continuando, agora a gente vai fazer operações com números racionais na forma fracionária. Então, a adição e subtração. Então, se você dá uma olhada aí, se o caderno estiver em dia, você vai verificar que a gente trabalhou com as 4 operações aí principais e com alguma coisa a mais também. A gente falou sobre potenciação e radiciação de números racionais, ok? Mas a gente vai fazer uma breve revisão. Então, iniciando, quando a gente faz a adição e subtração, nós temos duas situações distintas, tá? Quando os denominadores, ou seja, os números que ficam embaixo da fração, quando eles são iguais, como proceder? Então, aqui, segundo ele, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores, para ficar mais fácil de lembrar, né? A gente copia o número que está embaixo e a gente faz a conta com os números que estão em cima. Agora, quando os denominadores são diferentes, aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Certo? Então, com denominadores diferentes, a gente encontra um múltiplo comum aos denominadores, obtendo frações equivalentes, e depois somamos ou subtraímos os numeradores. Existem várias formas de fazer isso daqui, tá certo? Tem uma forma que até a gente fez, que é uma forma meio que a gente pode chamar de prática, né? Onde nós fazemos o seguinte, tá? Então, dá uma olhada aqui na subtração. 7 quintos menos 1 meio. Como fazê-la? Não é simplesmente a gente pegar 7 menos 1 e 5 menos 2, infelizmente, tá? Então, a gente, para fazer essa operação, tem que deixar os denominadores todos iguais. Como a gente faz isso? Através de frações equivalentes. Eu ensinei um método prático que ele funciona, tá? Mas também tem a forma de achar o IMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, tá certo? Que eu fazia assim com vocês, né? A gente pega aqui, ó, essa primeira fração, tá certo? Que é o 7 quintos. E eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2, né? Por que por 2, professor? Pelo seguinte fato. Aqui, na outra fração que a gente está fazendo é a conta, né? O denominador dela é o 2, por isso que eu escolhi o 2, né? E a gente sabe que, ó, que 7 vezes 2 é 14, e o 5 vezes o 2, certo? Ele é 10. E a outra fração? A gente vai pegar o denominador agora da primeira, que aqui é o 7 quintos, ou seja, eu vou multiplicar aqui por 5 em cima e embaixo, certo? Então, nós temos uma vezes o 5, que é o 5, e 2 vezes o 5, que é 10. Agora sim que nós temos, né, as frações aí com os denominadores iguais, a gente pode fazer a subtração. Aí a gente conserva o número de baixo, né, que no caso é o 10, e 14 menos 5 nós sabemos que é 9, tá? Isso também vale para adição, beleza? Então, o que dá mais trabalho aí, talvez seria a adição e a subtração. A multiplicação eu julgo mais simples, tá? Ela faz o seguinte, para achar o produto, então, de dois números na forma de fração, tem como numerador o produto dos numeradores e como denominador o produto dos denominadores. O que isso significa? A gente multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, tá certo? Então, 5 vezes o 2, 10.
E 3 vezes o 7, o 21, ok? E a divisão? A divisão, conforme a gente também conversou, a gente vai transformá-la em uma multiplicação. Então, veja bem, aqui eu tenho a divisão de 1/2 por 3/5, tá? Então, ela vai virar uma multiplicação. Só que nós temos aqui, no caso, né, que tomar o seguinte cuidado. A gente vai fazer o inverso dessa fração, tá? E o que seria o inverso da fração? Como o próprio nome diz, a gente vai trocar. O numerador vem para o denominador e o denominador vai para o numerador. Ou seja, o 3/5 aqui vai virar, ó, 5/3. E o meio a gente não modifica, tá? E a gente faz 1 vezes o 5, 5, e 2 vezes o 3, 6, ok? Então, essas são as operações principais. No entanto, a gente também pode fazer o quê? Nós também podemos fazer, né, a potenciação, certo? Então, na potenciação, a gente vai elevar o numerador e o denominador expoente dado. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, 2/5 elevado ao cubo, então eu vou ter que fazer o 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, e o 5 elevado ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125, certo? Então, vamos lá agora para a atividade 3, tá? Então, de novo, a gente vai ter que resolver uma expressão numérica, tá? Então, lembrando, uma expressão numérica, ela tem aí, né, suas ordens de precedência para resolver, tá? Ou seja, nós temos aí uma hierarquia de operações. Então, lembrando, primeiro a gente sempre vai buscar fazer as potências e as raízes, depois que a gente resolveu as potências e as raízes, multiplicação e divisão, depois de eliminar todas as multiplicações e divisões. Enfim, a gente vai fazer soma e subtração. No entanto, também nós temos, né, os símbolos, né, que seriam os parênteses, os colchetes e as chaves, né? Então, nessa ordem aí, nós temos também uma precedência maior, né, desses símbolos do que as operações. Então, primeiro sempre os parênteses, depois os colchetes e, por fim, as chaves, certo? Então, vamos lá. Então, ele fala para achar o resultado dessa expressão numérica e no compreenda ele faz a seguinte pergunta: qual é a tarefa proposta na atividade? Bom, é meio óbvio que é calcular o valor dessa expressão numérica, né? E depois, lá no final, que seria na última, né, pergunta, é localizar o resultado na reta numérica. A gente também vai ter que fazer isso. Qual é a ordem em que as operações devem ser realizadas nessa expressão numérica? Então, como eu expliquei anteriormente, né, você tem que observar aqui o seguinte. Primeiro, observa se tem os símbolos. Nós, no caso, temos, né? Nós temos os parênteses e depois nós temos aqui os colchetes, tá? Nesse caso, nós não temos as chaves. Então, o que deve ser feito primeiro, né? Seria os parênteses, que dentro do parênteses nós temos uma divisão, certo? Depois de resolver os parênteses, aí sim, nós teremos aqui, né, somente operações dentro dos colchetes, certo? Bom, dentro do colchete a gente vai ficar, né, com aqui uma soma, depois uma subtração e uma multiplicação. A gente sabe que a multiplicação deve ser sempre feita primeira, certo? Aí depois de fazer a multiplicação, só teremos, né, soma e subtração. Resolvemos da esquerda para a direita, primeira soma e depois a subtração. E por fim, né, depois de eliminar aí essas chaves, esses colchetes, desculpa, nós teremos então que fazer a divisão, certo? Essa é a ordem. E no responda, ele pergunta o seguinte: qual o inverso da fração 4/7? Igual eu disse para vocês, né? Inverter uma fração é só o número de cima vem para baixo e de baixo vem para cima, tá? Então é bem tranquilo isso daí. Agora, considere a operação destacada em azul e calcule o resultado dela, tá certo? Então aqui, gente, o que está destacado aqui em azul é 3/5 dividido por 4/7. Então, eu disse para vocês, né, para a gente resolver uma divisão, a gente vai ter que transformá-la em uma multiplicação. O 3/5 não muda, tá? E o 4/7 vai virar 7/4, tá? E aí sim a gente faz essa multiplicação, certo? O resultado aí dessa multiplicação vai ser, no caso, o resultado da B, ok? Seguindo, então a gente vai para C. A C, ele fala o seguinte: o número 5 pode ser escrito de diversas maneiras, em forma de fração. Por exemplo, 25/5 é uma possibilidade, né? Todo mundo concorda que 25/5 é a mesma coisa, né, que o 5, tá? Por quê? A gente sabe que fração é divisão. E se você divide o 25 por 5, a gente sabe que o resultado é 5. O que ele pergunta é, né, qual é a fração de
menor denominador que o número 5 pode ser escrito. Então, lembrando, né, o denominador é o número de baixo, certo? Então, vamos pensar o seguinte, vamos começar com o denominador baixo, né? Vamos pensar aqui, ó, o 0 não pode ser, né? Vamos pensar no 1. Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, que número vocês colocariam aqui no numerador para esse resultado aqui, ó, ser igual a 5, né? Ou vou trocar essa pergunta, que número dividido por 1 é igual a 5? Certo? É bem tranquilo resolver isso daí também. Na D, complete a lacuna com o resultado encontrado nos itens B e C e calcule a multiplicação. Então, o que ele quer que você faça aqui, né? Então, veja bem, nós já sabemos o resultado, né, desse daqui, tá? Esse daqui, que eu colocaria aqui uma seta, o resultado, ele virá dessa divisão, né, que a gente viu que vai transformar isso aqui numa multiplicação, certo? E aí, ele quer que aqui a gente coloque, né, o resultado, tá, da letra C, que eu já perguntei para vocês, né? É um número que é dividido por 1 que é igual a 5. Então, é só você pensar que número é esse e substituir aqui, certo? Então, nesse daqui a gente vai completar a lacuna e resolver a multiplicação, ou seja, resolver quanto que dá esse resultado aqui de vezes, certo? E aí, agora calcule o resultado da adição, 21 quintos mais 7 quartos, tá? Esse daqui eu vou dar uma mão aí para vocês, né, para a gente poder relembrar, certo? Então, aqui, ó, 21 quintos mais 7 quartos, tá? Então, lembrando que eu dei a dica para vocês, uma das possíveis formas, né, é a gente fazer o seguinte, vamos, no caso, né, fazer a multiplicação em cima e embaixo por um mesmo número, tá certo? Então, ó, aqui nós teremos que multiplicar por 4, tá? Então, eu vou fazer por 4. Mas por que 4 mesmo, professor? Porque é o denominador da outra fração, tá bom? Então, vamos multiplicar aqui por 4. Então, ó, 21 vezes o 4, né? Vai dar 84, tá? Embaixo, 5 vezes o 4 é igual a 20, tá bom? Então, no outro agora, mesmo esquema, só que a gente vai multiplicar agora em cima e embaixo por 5, certo? Então, vou multiplicar aqui por 5. Então, ó, 7 vezes 5, 35, tá? Embaixo, de novo, 4 vezes o 5, 20. Então, tá vendo que esse procedimento, ele sempre vai deixar o quê, né? Os números de baixo, ou seja, os denominadores iguais, tá certo? E aí basta agora a gente fazer essa soma, né? O 84 mais o 35, tá? 119, e aqui embaixo 20. Lembrando que sempre quando a gente puder, a gente tem que simplificar, tá certo? Como não existe aqui um divisor comum, né, exceto 1 entre o 119 e o 20, já é esse resultado. Agora na F eu quero que vocês façam a mesma coisa, tá? Só que aí no caso será com a subtração, tá? Porque ele quer que a gente subtraia o valor encontrado no item E, ou seja, este daqui, com o valor encontrado no item D, que, lembrando, vai ser o resultado dessa multiplicação. Agora, divida o valor encontrado no item F por 3 sobre 2, ou 3 meios, para determinar o resultado da expressão numérica. Então, depois de você fazer o F, você vai ter que dividir por 3 sobre 2. Tá? Lembrando, você vai transformar isso aqui em uma multiplicação, né? E aí tem que achar o inverso do 3 sobre 2, que vai ser o 2/3. Certo? Aí você vai achar o resultado. Depois de achar esse resultado, a gente vai ter que colocar, né, esse número na reta numérica. Observa que a reta numérica ela está com subdivisões aqui, né? Por exemplo, aqui nós temos o 0, né? E nós temos aqui o 1 positivo. Ora, quem é que está entre o 0 e 1 positivo, né? O 1 sobre 2, ou se você preferir escrever na forma de número decimal, ou seja, número com vírgula, é 0,5. Certo? Então, é isso que a gente vai ter que fazer aí na atividade 3. Bom, seguindo, temos mais um recorde, tá? Esse recorde, se a gente for ver, é bem simples, porque ele está relembrando as operações com números racionais na forma decimal, ou seja, números com vírgula. Então, como que a gente faz para adicionar e subtrair números com vírgula, né? Lembrando que é só montar aqui no algoritmo, né, que a gente costuma resolver dessa forma, é só montar com aquela especificidade de ter vírgula embaixo de vírgula, né? E fazer a operação normalmente. Quando é multiplicação, tem que tomar cuidado, porque você pode posicionar, né,
Tanto faz quem vai em cima ou embaixo, você posiciona aqui os números, faz a multiplicação. O único detalhe é, ao final da multiplicação, você vai contar quantas casas eu tenho, né, após a vírgula no total. Então, por exemplo, aqui, ó, temos uma, duas e mais uma aqui, né, do 21,5, ou seja, 3. Aí você vai contar aqui, né, 3 casas decimais. Então, vai contando uma, duas, três e a vírgula vai vir aqui, certo? A divisão é um pouquinho mais chata, né? Porque lembrando, para iniciar uma divisão, o número de casas decimais tem que estar idêntico. Então, se eu quero, por exemplo, dividir aqui, né, o 1,86 por 0,4, tá? Eu vou acrescentar um zero aqui, tá? Ou seja, vai ficar 0,40, e aí a gente pode eliminar as vírgulas. Ou seja, a divisão que você terá que fazer será 186 por 40, tá bom? Isso quando a divisão vou dar um valor aí exato, certo? A divisão com quociente aproximado. Aqui pode acontecer, nós temos aqui números inteiros, que é essa ocasião, e aqui no caso, né, o resultado, ou seja, o quociente, ele vai ter vírgula, né? Lembrando que isso vai acontecer quando a gente tiver que adicionar, né, um zero aqui para poder continuar, né? O que a gente, na verdade, está fazendo a gente está transformando aí, às vezes, um número, né, que ele é decimal, em outro número, por isso que a gente precisa fazer aqui a compensação da vírgula, né? Unidade está transformando aí, no caso, em décimos, então a gente vai ter que fazer aí o aporte dessa vírgula. Tá bom? E aí na atividade 4, relembrando tudo isso daí, a gente vai achar o resultado dessa expressão numérica, tá? Então, primeira pergunta, qual é a tarefa proposta na atividade? Calcular o valor, né, da expressão numérica e depois a gente vai localizar também o resultado na reta numérica, igual a gente fez na atividade anterior. A expressão dada apresenta números pertencentes a que conjunto numérico? Bom, se tem números aqui, ó, né, com vírgula, tá? Qual é o conjunto que nós temos, né? Seria o conjunto dos números racionais, igual foi apresentado lá no início, tá? E aí responda, resolva a operação entre parênteses, não se esqueça de alinhar vírgula debaixo de vírgula. Tranquilo aqui, né, gente? Ó, vai ter que fazer a soma, tá, desses dois números, tá? Depois, determine o resultado da expressão e localize-o na reta numérica. Então, depois de fazer essa soma, observa que aqui, né, respeitando os parênteses, você vai ter que fazer essa divisão, tá? E o resultado depois você subtrai, certo? Lembrando que ainda nós teremos que fazer, né, o que tiver aqui, ó, entre chaves, tá? Aí vai ter que fazer primeiro essa potenciação, 2,2 elevado ao quadrado, que é 2,2 vezes 2,2, o resultado somar com o que deu aqui, certo? Nos colchetes, e tudo depois você multiplica por 1,5. Tá? E, de novo, você tenta identificar onde é que isso está nessa reta numérica aqui, ok? Bom, então para essa semana é isso, gente. Qualquer dúvida, fico à disposição, tá certo? E bons estudos aí para vocês, certo?